Olá! Bom, nesse vídeo você vai ver um pouco sobre a formação do arco-íris. Então, roda a vinheta. Bom, sabe como é que é formado o arco-íris? Nesse vídeo nós iremos explicar desde sua refração da luz solar até como ele ganha o formato que dá o nome característico dele. Em resumo, poderíamos dizer que as gotículas de água se comportam como se fosse o prisma de Isaac Newton, onde a luz branca é refratada e difundida ao que chamamos de espectro da luz visível. Em termos de física, a luz dentro da gotícula de água sofre os efeitos de refração, reflexão, dispersão e uma segunda refração. A primeira refração acontece quando a luz do Sol entra na gotícula de água, mudando sua velocidade e sua direção. Isso acontece porque o índice de refração da água é maior que o índice de refração do ar, causando esse desvio, por assim dizer. Depois da primeira refração, tem a reflexão interna, onde o raio refratado bate na superfície interna da gota e não sai. Isso acontece porque o raio refratado atinge um ângulo de 90 graus, assim ocorrendo a refração interna total. Depois disso, a luz é dispersa em seu espectro de cores. Isso acontece porque a luz é refletida em um ângulo de aproximadamente 45 graus, e devido às suas diferentes índices de refração, cada cor é levemente desviada a um ângulo diferente, causando a separação. Ao sair da gota, a luz sofre uma nova refração, onde aumenta ainda mais a separação de cada cor. E vale ressaltar que essa visualização das cores depende tanto do ângulo do visualizador, tanto da posição dele em relação ao Sol. Meu nome é Maria Eduarda Vieira e hoje eu irei falar sobre o arco primário e secundário de um arco-íris. O que seria o arco primário? Vamos começar pelo arco primário. O arco primário é aquele arco-íris que a gente normalmente vê. Então, no caso, esse arco-íris, se a gente fosse pegar, ele seria apenas um. Ou seja, tipo assim, ele é normalmente assim, normalmente a gente logo bate e observa. Que a gente normalmente vê, visível logo de cara. Porém, temos o segundo arco, que é o arco secundário, que é esse daqui, que ele é formado no ângulo de 50 graus. Esse daqui é formado no ângulo de 42, esse aqui é formado no ângulo de 50 graus. Esse daqui, para poder ele ser mostrado, no caso, para a gente ver ele, precisa de condições meteorológicas adequadas para ele, para poder assim ele aparecer. E como esse daqui e esse daqui, inclusive um fato curioso sobre ele é que ele vai ter as cores invertidas desse daqui. E o terceiro, esse terceiro aqui, ele é formado pelos outros, ele seria a parte intermediária entre os dois. Porque esse daqui fica na parte externa desse daqui. Porém, isso aqui seria intermediário. Porém, na teoria, porém na prática, nunca de fato existiu. A gente, pelo menos, a gente nunca viu um triplo arco-íris. Sempre só é dois. Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para poder falar sobre as cores na luz branca e também sobre a formação do espectro. Bom, a luz branca é uma forma de radiação eletromagnética que contém as frequências visíveis ao olho humano, que é quando uma luz branca passa por um prisma ou uma gota de água, ela acaba alterando sua direção e acaba causando a separação das frequências das cores, que acaba causando a formação do espectro visível. Cada uma dessas cores são vermelho, a mais baixa, de baixa frequência, laranja e amarelo, verde, azul, anil e violeta, que é a de maior frequência. Cada uma dessas cores, elas têm frequências diferentes e a junção delas acaba ocorrendo na luz branca, que acaba sendo vista por fenômenos naturais, que é o arco-íris, o pôr do sol e cores de flores e objetos. Também temos as aplicações práticas, que são a óptica, a espectroscopia e também a tecnologia de iluminação. É importante entender
esse assunto para que a gente veja como a luz atua ao nosso redor, como a luz e a matéria se misturam para fazer coisas muito, muito, muito incríveis. Então eu quero que quando você veja ou um pôr do sol, ou um arco-íris, ou a cor de um objeto de uma flor, que você lembre a complexibilidade desse assunto e de como realmente funciona, o quão é importante a gente entender esse assunto para que fique claro como os fenômenos realmente acontecem. Beijo! Mas e você aí, sabe por que o arco-íris é circular? Então, ele é circular porque ele é formado pela reflexão, refração e dispersão da luz do sol nas gotas de chuvas, que são esféricas. Então, explicando um pouquinho melhor, quando a luz solar entra dentro dessas gotas de água, ela muda de direção, reflete na parte interna da gota e sai novamente refratada. Neste mesmo processo, a luz branca se separa em 7 cores diferentes: o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta, pois cada cor tem um comprimento de onda diferente. Mas afinal, o que nós enxergamos do arco-íris? Então, enxergamos um conjunto dessas luzes saindo em diferentes ângulos, geralmente em torno de 42 para o vermelho e 40 para o violeta, formando um arco de cores. Mas conseguimos ver o arco-íris por inteiro? A resposta não. O horizonte e a superfície da Terra bloqueia a visão de baixo e só conseguimos ver a parte superior, que é a parte circular, ou seja, o arco. Mas, se a gente for para um lugar bem alto assim, tipo andar de avião, subir na montanha, conseguimos ver o arco-íris completo? A resposta é sim, conseguimos sim ver ele por completo, porque vamos estar bem no alto, não vai ter bloqueios do horizonte e nem da superfície da Terra, e por isso conseguimos ver ele por completo, ver o círculo inteirinho. E aí, gostou da explicação? Olá, meu nome é Sara e vamos recapitular aqui. Bom, já vemos sobre o arco-íris primário e secundário, né, que eles são diferentes, uns têm mais cores, outros têm menos cores, né? E também já falamos sobre a refração, dispersão e reflexão, né, interna dentro das gotículas de água, né? E vamos recapitular aqui. Bom, devemos já saber, né, várias pessoas já imaginam, bom, como é que o arco-íris se forma? Eu sei que já foi dito aqui nesse vídeo, mas vamos recapitular. Bom, para entendermos mais uma vez, né? Primeiro a gente precisa entender que a luz do sol, né? Ela é como se fosse uma luz branca, né? Que quando atravessa nas gotículas de água, essa luz branca, ela se separa entre algumas cores, entre 7 cores, tá? E entre elas, essas cores são amarelo, temos a cor violeta, laranja, temos verde, azul, anil e vermelho. Mas na ordem, a ordem do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Bom, a luz branca é a soma de todas as cores, ou seja, a cor branca é a soma de todas as cores. E é muito importante esse tópico, é muito importante falar isso, porque é através da luz do sol que bate lá nas gotículas que houve aquela separação, né, aquela dispersão, aquela separação daquelas luzes é que forma o arco-íris. Mas, porém, aquele arco-íris, né, ele não é só o arco, né, não é só o arco assim, mas ele é o arco inteiro. Ele não é só a metade, mas ele é o arco inteiro. Ele é uma roda. Mas muitas das vezes a gente não vê esse arco, né, inteiro, porque muitas das vezes a gente não vê esse arco inteiro do arco-íris por causa do formato da Terra. Mas se a gente subir em um prédio, se a gente, no caso, passar de helicóptero ou de avião, a gente vai ver que o arco-íris é um arco. Ele não tem final, ele não tem fim. Não, ele é um arco. Até porque quando acontece o arco-íris é quando a luz do sol bate no ângulo certo nas gotículas de água, que quando chove tem aquelas gotículas de água lá no céu, e quando bate é que a gente consegue ver esse arco-íris. E agora vamos falar sobre o nosso experimento. Bom, vamos fazer um experimento aqui para vocês verem. O experimento a gente gravou separado só para mostrar o experimento mesmo. Bom, esse experimento a gente usou CD, usou fita adesiva, né? E usou também a luz de vela.
Que como assim? Não entendi. Bom, a gente vai pegar o